Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, declaro aberta a sessão, convido a vereadora Ana Michele para a segunda secretaria e a vereadora professora Dilda para fazer a leitura bíblica. Bom dia a todos. Salmo 120. Para os montes levanto os olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que os teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir, nem adormecer a guarda de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Amém. Passamos à leitura da ata pela segunda secretária, vereadora Ana Michele. Senhor presidente, bom dia, senhoras e senhores vereadores, todos e todas que nos acompanham. Procederemos com a leitura da ata da 83ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 26 dias do mês de agosto de 2019, às 11 horas e 30 minutos, no plenário Dr. Mário Medeiros. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelos secretárias, primeira secretária Vandilma Maria de Oliveira e segundo secretário Gustavo Negócio de Freitas, além dos demais edis Abdente Salustiano da Silva, Alexandre Conceição Nunes, Ana Michele de Farias Cabral, Antônio Tiago Cartacho Ferreira, Carlos Alberto da Silva Tagino, Fativan Alves de Moura Paiva, Hamilton Rademar Pereira, Ítalo Brito de Siqueira, Jeová Alves da Costa, Cátia Carvalho de Lima, Manuel Diniz, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Raimundo Anildo da Silva Cruz. Ausentes as vereadoras ausente a vereadora Ralessa Cleidiane Freire dos Santos, com sua falta justificada, o vereador Rogério César Santiago. Senhor presidente, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Jeová Alves da Costa para fazer a leitura bíblica, lida do capítulo 2, versículos de 1 a 4 do livro de Mateus. A ata da 79ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de projeto de lei de 084/2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimundo Anildo da Silva Cruz. Projeto de lei 098/2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimundo Anildo da Silva Cruz. Projeto de lei 103/2019, Poder Legislativo Municipal, vereadora Fativan Alves de Moura. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final, os projetos de decretos legislativos 033, 038, 053 de 2019. Poder Legislativo Municipal, indicação 931/2019, de autoria da vereadora Ralessa Cleidiane dos Santos. Indicação número 893 e 894, de autoria do vereador Gustavo Negócio de Freitas. Indicações de número 912 e 913, de autoria do vereador Hamilton Rademar Pereira. A vereadora Vandilma Maria de Oliveira, primeira secretária, fez a verificação do quórum e informou que o expediente foi devidamente lido. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros saudou a todos os presentes e informou que nesta segunda sessão foram inscritos 3 vereadores para uso da tribuna. Em seguida, convidou a vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz para ocupar a tribuna e a mesma iniciou seu pronunciamento saudando todos e convidou a população de Parnamirim, os vereadores, para trazer a sua contribuição logo mais às 16 horas, onde estaremos realizando audiência pública a respeito das feiras livres do município de Parnamirim. A vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz afirmou o seguinte: que a sua opinião é de grande importância para iniciarmos e dar o pontapé para Parnamirim com a legislação própria para regulamentar as feiras livres do nosso município. Conto com a presença de todos, pois nós sabemos que a feira representa o povo, que é a cultura, e também contribui para a geração de empregos no nosso município e que venham participar toda a população de Parnamirim, que todos estão convidados. Foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Vandilma Maria de Oliveira,
A mesma iniciou o seu pronunciamento expressando sua alegria na aprovação do projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito municipal sobre a prevenção de doenças cardiovasculares nas mulheres. E por destino, ou talvez por Deus mesmo, ele foi sancionado exatamente no dia 14 de agosto. Para mim foi uma surpresa, quando acompanhava a publicação do Diário Oficial que foi sancionado naquela data. Até isso, para nós é muita satisfação contribuir de forma eficiente, já que nós, enquanto mulheres, enquanto também parlamentares, temos trabalhado muito para a questão da mulher, e por que não dizer da mulher, da saúde da mulher. A vereadora Wandilma Maria de Oliveira finalizou seu pronunciamento, relembrando a realidade da saúde do Sistema Público de Saúde, SUS, que as mulheres parnamirinenses tenham garantia de fato e assegurado de lei para que possa proteger, e a proteção é sinônimo de amor ao próximo. Foi convidada para ocupar a tribuna a vereadora Cátia Carvalho de Lima, a mesma iniciou seu pronunciamento fazendo justificativa de uma alteração ao projeto de lei que autoriza o município de Parnamirim a criar o programa Atendimento Veterinário Gratuito aos animais de população carente. A vereadora Cátia Carvalho de Lima encerrou seu pronunciamento agradecendo a todos. O presidente Irani Guedes Medeiros passou a ordem do dia colocando única discussão, única votação, projeto de resolução número 12/2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Antônio Tiago Cartaz Ferreira, em seguida foi aprovada por todos os presentes. Continuando, foi colocada em única discussão a votação dos seguintes requerimentos legislativos. Requerimento legislativo número 106/2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Gustavo Negócio de Freitas. Requerimento legislativo 115/2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Alexandre da Conceição Nunes da Silva. Em seguida, foram aprovados por unanimidade dos presentes. Prosseguindo, foram colocados de primeira discussão e primeira votação os seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar 011/2019, autor Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 12/2019, Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Projeto de lei 074/2019, autor Poder Executivo Municipal. Em seguida, foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Continuando, foi colocado em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei 064/2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo Brito Siqueira. Em seguida, foi solicitado o adiamento da discussão, pedido de vistas do projeto, do estado do projeto. Não havendo mais nenhum vereador para a tribuna e nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para o dia seguinte em horário regimental. E para constar, Gustavo Negócio de Freitas, segundo secretário, fez lavrar a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário, Dr. Mário Medeiros, 26 de agosto de 2019, Irani Guedes de Medeiros, presidente, Wandilma Maria de Oliveira, primeira secretária, Gustavo Negócio de Freitas, segundo secretário. Lida a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Passamos à leitura do expediente pela primeira secretária, vereadora Wandilma Oliveira. Bom dia a cada um e a todos. Fazendo a verificação do quórum, senhor presidente, presentes nesta sessão ordinária, vereador Abidene Salustiano, vereador Binho de Ambrosio, vereador Betinho da Mala, vereadora Nilda Cruz, vereadora Ralessa Freire, vereadora Cátia Pires, vereador Paulão Júnior, vereador Jeová Alves, vereadora Ana Michele, presidente desta casa, vereador Irani Guedes e vereadora Wandilma Oliveira. O expediente do dia consta apenas de indicações. Indicação número 985/2019. Binho de Ambrosio, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar a indicação de número 08/2017 e 253 do ano de 2018, de sua autoria, ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo Prefeito de Parnamirim, extensiva Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, também Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para que seja realizada a criação de um museu municipal nesta cidade. A indicação número 987/2019. Raimunda Nilda da Silva Cruz,
vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensivo ao Centro de Controles de Zoonose, que unam esforços para que seja realizada uma fiscalização e tomada de providências em relação aos animais soltos em vias públicas do município de Parnamirim. Indicação número 989/2019. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Poder Executivo, extensiva Secretaria de Limpeza Urbana, que unam esforços para a implantação de um cronograma de limpeza e serviços de capinagem para as escolas da rede municipal de ensino do nosso município. Indicação número 992/2019. Ralessa Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, conjuntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que destinem esforços para a implantação de uma lombo-faixa no cruzamento da Avenida Heronilde Xavier da Silva com a Rua Cabo Serafim Nunes Neto, que liga os bairros de Rosa dos Ventos e Santos Reis neste município. Indicação número 991/2019. Ralessa Cleidilane Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, que unam esforços no sentido de implantar faixas de pedestres entre a Leroy Merlin e o Espaço Salute, localizado na Avenida Maria Dolores, no bairro de Nova Parnamirim, neste município. Indicação número 1002/2019. Irani Guedes, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Obras Públicas, que proceda com a implantação do programa do Governo Federal Academia da Saúde, por conseguinte, a construção de sua estrutura física na praça localizada na lateral da UPA, na rua Rosa Fernandes da Silva, situado no bairro de Nova Esperança. De Irani. Indicação número 998/2019. Irani Guedes, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas, que faça um estudo no sentido de construir uma calçada para tráfego de pedestres, estendendo do posto de combustível BR até o IFRN, situado na rua Antônio de Lima Paiva, no bairro de Nova Esperança. Indicação número 1001/2019. Rogério César Santiago, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal extensivo a Secretaria de Limpeza Urbana que seja realizada limpeza com retirada de entulhos na rua Antônio Rodrigues da Silva, localizado no bairro de Portal do Jiqui, nesta cidade. Senhor presidente, no plenário, registrando em plenário a presença do vereador Pastor Alex, de Gustavo Negócio, de Manuel Diniz, registrando também, com falta justificada, o vereador Ítalo Siqueira, que se encontra enfermo. O expediente foi lido. Bom dia a todos e a todas. Para esta sessão tem 3 vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Convido a vereadora Ana Michele para usar a tribuna. Senhor presidente, mais uma vez bom dia, senhoras e senhores vereadoras, vereadores, população que nos acompanha. Nós vamos procurar ser breve, mas a gente ocupa a tribuna na manhã de hoje, antes de mais nada agradecendo a Deus por nós estarmos aqui, né, pelo dom da vida, pela oportunidade de servir. Que Ele nos abençoe e nos proteja. A gente destaca mais uma vez a questão do Setembro Amarelo, né, de uma forma bem breve.
não desconsiderando, obviamente, a relevância do tema, e eu gostaria de parabenizar, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, né, a iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenadoria Municipal de Saúde Mental, que apresenta para o povo de Parnamirim uma vasta programação, né, do Poder Executivo, em parceria com o Legislativo, como o presidente já orientou, e a vereadora Vandilma e a professora Nilda, nós estamos fechando a programação do Legislativo junto ao Executivo nesta pauta. E eu queria dizer e parabenizar os vereadores, né, que estão aqui, inclusive caracterizados, trazendo aqui as cores do Setembro Amarelo, uma pauta de importância, né, vereador Abidene e vereador Binho, que a gente está vindo aí da caminhada, bem cedinho, né, Binho? Uma caminhada muito linda, muito representativa, de valorização da vida. Caminhamos nas ruas de Parnamirim, educação, assistência social, saúde. Estava lá Binho, lindo e maravilhoso, dizendo que a vida é linda e que nós temos que lutar pela vida. Vereadora Nilda e tantos outros colegas e colegas que têm pautas também nessa área, inclusive a lei, né, proposta, aprovada, não é isso, vereadora Nilda, desta temática. E aí a gente destaca mais uma vez a ação do Legislativo, do Executivo, para um tema importantíssimo, onde no mundo, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. No Brasil, a cada meia hora. E não é, infelizmente, diferente em Parnamirim. E a gente repete que os indicadores, presidente, mostram, senhoras vereadoras e vereadores, que os nossos jovens, a cada dia mais, estão, infelizmente, cometendo suicídio. Então, ações de educação, especialmente de prevenção, são essenciais. Outro tema que eu gostaria de colocar e agradecer também ao Executivo Municipal e ao Legislativo, que aprovou por unanimidade, as comissões, né, que passaram, e todos nós que a gente vem nessa luta, a Frente Parlamentar de Igualdade Racial, que nós tivemos a sinalização que no final deste mês haverá a posse, que coisa maravilhosa, do Conselho Municipal de Igualdade Racial. E aí a gente consolida, o Poder Público Municipal consolida uma política importante, uma política que o Brasil, que não é diferente do nosso estado e nosso município, há um débito social, que não é mimimi, racismo não é mimimi, não é conversa, não é crítica sem dados. O racismo é um fato, não só o racismo estruturante, mas o racismo institucional, e a gente traz Parnamirim. Em 60 anos de história, esta Casa Legislativa marca, mais uma vez, a história, dizendo a Parnamirim que está atento, de fato, aos fatos e aos indicadores sociais do município. Estava também, no penúltimo ponto, passo já à parte, vereadora Ralessa, observando as redes sociais, né, a imprensa, a mídia, e vendo algumas ações do Executivo, e algo me chamou a atenção, que também tem tudo a ver com a Casa Legislativa, inclusive numa discussão prévia sobre a questão orçamentária e as emendas orçamentárias aprovadas aqui nesta casa. Um grande sonho está sendo realizado. E eu gostaria de destacar, porque também fomos, assim como os demais vereadores e vereadoras, nós tivemos uma comissão, nós fizemos algumas visitas e recebemos alguns moradores do Sonho Verde, e a gente vê na imprensa aqui uma matéria onde o Poder Público Municipal, o Poder Executivo, assina uma ordem de serviço para início da pavimentação das ruas do Sonho Verde. E aí a gente destaca que são 10 ruas, não é isso? 2, 4, 6, 8, 9, 13 ruas lá no loteamento Sonho Verde. 13 ruas. A rua Campo Azul, a rua Campos Altos, Campo Formoso, Campo Grande, Campo dos Girassóis, Campos Gerais, Campo dos Horizontes, Campo Bom, Campos do Jordão, Campo Largo, Campo Limpo, Campo das Missões e Campo Belo. Ou seja, quando se semeia num campo fértil, as sementes dão resultado e dão os frutos, né? E aí a gente vê algo de fato concreto. Eu concluo, antes passo já para a vereadora Ralessa, mas eu concluo, senhor presidente, nossas colocações da manhã de hoje,
ressaltando aqui um tema que foi destacado aqui, infelizmente ela não está presente, mas mesmo assim nós vamos colocar, a professora Wandilma, quanto inclusive membro da Comissão de Educação, que foi levantada aqui uma questão sobre a escola militar no município de Parnamirim. E aí a gente foi observar como é que está se dando esse processo. E obtivemos as seguintes informações. Primeiro, é um projeto, uma iniciativa do governo federal. Ponto. A vereadora Fativan deixou isso aqui muito claro. No entanto, a ênfase e a lógica é para as capitais, né? Então, o primeiro esclarecimento aqui, a população e a Câmara Municipal, porque a gente não debateu, porque nós não tínhamos essas informações, mas é importante neste momento esclarecer. Então, por isso que Natal, que não é diferente das demais capitais do país, Natal que será contemplada. Porque essa discussão, o vereador Abidene, inclusive, teve iniciativa muito importante, que é trazer uma audiência pública. Esta casa já aprovou, mas essas informações, vereador, são importantes para, inclusive, nortear os debates. Então, digo aos senhores e às senhoras o seguinte, que é uma lógica para as capitais. Outra coisa importante, o próprio Ministério Público, ele ressalta a relevância e a importância de colocar o PNE em prática. O que é o PNE? É o Plano Nacional de Educação. E esse plano, ele tem metas concretas. Quais são as principais metas? Não vou me discorrer, mas eu vou citar, a gente vai citar porque a gente acha importantíssimo citar essa questão das metas do Plano Nacional de Educação. Primeiro, a ênfase na questão da educação infantil, no ensino fundamental, os índices e taxas e índices indicadores no contexto da alfabetização, a questão do EJA, Educação de Jovens e Adultos, a qualidade do ensino, a educação em tempo integral, a elevação das taxas de matrícula, da taxa de matrícula, dos programas de pós-graduação e qualificação dos professores e dos agentes da educação, e os investimentos e as condições de trabalho, ou seja, a ênfase do Plano Nacional de Educação, embora haja essa iniciativa do governo federal, são essas metas básicas que nós destacamos aqui. E, obviamente, um dos maiores indicadores é o IDEB, dentre outros. Ou seja, a ênfase, tanto as orientações do Ministério Público como do Plano Nacional de Educação, é que se invista nessas áreas que a gente falou e nesse aspecto da educação. Mas existe também uma proposta de não necessariamente uma escola militar, mas que seja, que foi o que a vereadora Fativan aqui inclusive citou, uma escola com a gestão militarizada, que era o exemplo da escola de base de Santos Dumont. E aí, neste contexto, existe uma predisposição e um interesse da gestão pública municipal, do Poder Executivo Municipal, de articular esta escola que tenha gestão militarizada e não necessariamente tenha as características basicamente militar. Então, foi importante, de repente, a gente colocar aqui, repito, como membro da Comissão de Educação, Comissão Permanente de Educação, para que nós possamos ponderar, senhoras vereadoras e senhores vereadores, neste contexto do Plano Nacional de Educação. Então, eu gostaria de agradecer, mas antes disso, passo a parte, a vereadora Ralessa. Eu queria uma parte, vereadora. Pois não. Obrigada pela parte, vereadora. Começa parteando a senhora na questão de um mês que tem uma relevância muito importante na vida de todos os brasileiros e que está sendo muito debatido, que é a questão do suicídio. O que me entristece, dentro de uma caminhada maravilhosa que aconteceu hoje pela manhã e que eu não fui caminhar, é de um paciente chegar com a prescrição do medicamento que não se pode faltar no nosso município. Os psicotrópicos estão em falta. E o que é que a gente responde a esse povo que está fazendo tratamento, que necessita dessa medicação? Que não tem, que eu vou comprar ou que volte amanhã? O que me entristece é fazer parte de uma base que acaba nos enfraquecendo.
enfraquecendo o nosso mandato quando a população nos procura para relatar a deficiência que está acontecendo na saúde. Apesar da gestora ser nova, existe uma equipe de planejamento que tem total competência e já estamos no nosso 3º ano de mandato e que todos sabem a realidade, que medicação não pode faltar, que insumos não pode faltar. Como é que vamos responder? Ele passou por uma automutilação. O senhor José Ubirajara me procurou hoje pela manhã e é por isso que eu estou até fazendo esse aparte num tom mais elevado, porque toca. E se fosse um familiar? E se fosse um parente? Como era que a gente iria responder a essa questão? Eles fazem, a senhora, como bem sabe, é da área da saúde, que quem toma essa medicação é uma medicação controlada. É uma medicação que a qualquer momento você pode cometer seu suicídio. E quando você procura e não tem, o que é que vamos fazer com essa população que necessita? O que eu posso fazer é apresentar um projeto de lei. Ou então procurar o Ministério Público para que fique acompanhando mais ainda e fiscalizando a falta de medicação. Obrigada. Obrigada a contribuição, vereadora Raleissa. Mas, como a senhora falou, sou profissional de saúde e a gente precisa também ampliar alguns pontos nos nossos horizontes, inclusive debater, e digo como comissão de saúde, que hoje mesmo obterei essa informação para Vossa Excelência e gostaria que a senhora me dissesse quais são os medicamentos, ou qual é o medicamento. Por quê? Porque nós acompanhamos os processos licitatórios e a gente verificou que alguns itens que os medicamentos psicotrópicos foram adquiridos e alguns itens estavam faltando por questões de licitação e de fracasso de licitação. Então, nós vamos verificar essa informação quanto comissão de saúde, inclusive a líder do governo aqui está ao lado da senhora, a líder do governo deve ter muito mais propriedade de colocar e esclarecer essa situação. Agora eu quero dizer aqui uma coisa, que no Brasil, isso é também importante colocar, senhor presidente, o senhor também como profissional de saúde, que no Brasil, há 2 décadas aproximadamente, vem se discutindo a política nacional de saúde mental e a rede de proteção e de saúde mental. E eu quero dizer que o município de Parnamirim dispõe de equipamentos como o CAPS infantil, que é o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS 2 e o CAPS AD, álcool e drogas. E digo mais, Parnamirim tem um serviço que o Rio Grande do Norte não tem, chama-se CIP, Centro Integrado de Psicologia e Psiquiatria. É importantíssima a questão do medicamento, das questões pontuais, que digo, nós temos mais que esclarecer e fiscalizar. Sim, vereador. Mas também é importante colocar que dentro do processo de deshospitalização, de estruturação da rede de saúde mental, existe um esforço, existe uma iniciativa, e eu vou dizer à senhora, Binho é testemunha, e quem acompanhou, que aquelas crianças, Binho, aqueles jovens, aquelas pessoas, inclusive usuários dos CAPs, usuários, Binho, que foi que me chamou a atenção, da saúde mental, estavam lá dizendo: nós valorizamos a vida, nós não queremos morrer, nós queremos viver. E aí, o que é importante esclarecer, sim, mas também, vereadora, neste mesmo tom eu digo, é importante também dizer que Parnamirim tem as iniciativas no tocante, sim, à saúde mental. Passo já, vereador Betinho, vereador Gustavo. Obrigado pela parte, vereadora Ana Michele. Só entrando no tema da escola militar, que ontem começou a ser debatida aqui com a vereadora Fativan, que é interessante, vereadora, a escola de base, onde eu estudei lá por mais de 10 anos, na escola de base, onde tenho boas recordações da minha infância lá, apesar de ser um menino ainda, mas tenho boas recordações, que vale deixar bem claro que a escola de base nunca foi uma escola militar, era uma escola dentro de uma área militar, que foi uma escola, um período, era a época federal, depois passou a ser estadual e foi perdendo, infelizmente, hoje a gente tem a escola Santos Dumont, não é o terço do que era antigamente, não é o terço da qualidade de antigamente.
Antigamente eu me lembro do Sub Vieira, Capitão Ferreira, tantos bons diretores que passou na Escola Santos Dumont, na escola de base, conhecida antigamente como escola de base, e a gente vê a ideia o projeto aí, a indicação da vereadora Fativan, que hoje não está presente, para mim é uma ideia excepcional, onde já tem toda uma estrutura dentro da base aérea aqui, base aérea que, na minha opinião, só vem mais a sulgar de nossa cidade, que o vereador Cátia acompanha. Às vezes assim, fui até questionado por militares, mas hoje se a gente pegar aqui na Secretaria de Meio Ambiente, a área que tem de militar aqui na nossa cidade é imensa. E o que é que a gente está tendo só na área militar? Só perca. É perca de aeroporto, é perca de muito, inúmeros aqui as coisas militares, que através de áreas militares a gente perdeu. Me lembro então, na época da administração do prefeito Raimundo Marciano, onde queria construir um estádio de futebol, onde ali na frente do hospital, ali no campo, da frente do hospital da maternidade Divino Amor, onde a base não deixou, que ia atrapalhar os aviões. Aí hoje a gente não tem estádio, hoje a gente não tem aeroporto, hoje a gente não tem, assim deixa de faltar tudo. Eu acho que aí falta também parceria mais militar também. Às vezes o pessoal diz, não vamos falar de militar que eles são rigorosos, mas a gente tem que ser rigoroso também para defender nossa cidade, defender nossa Trampolim, defender nossa cidade, nossa Parnamirim. Então por isso que eu também concordo do seu total apoio com a ideia da vereadora Fativan, mas também com uma senhora que Vossa Excelência deixou bem colocado. E volto a dizer, a escola de base nunca foi uma escola militar. Era uma escola dentro de uma área militar que depois foi praticamente colocado para fora. Obrigado, vereadora. Obrigada, vereador, pelos esclarecimentos, porque não tem nada melhor do que ter vivido, né? Uma realidade de 10 anos só lá na base. Eu verifiquei aí que nós aprovamos uma sessão solene que vosso pai vai fazer 80 anos, então aí eu imagino o quanto o senhor realmente é jovem, ainda bem que o senhor é caçula, né? Da prole. E aí, vereador Gustavo, eu quero dizer que quando o senhor traz esse olhar de viver, de vivência, de experiência, é muito rico esse olhar, mas é exatamente o que a gente falou, não como escola militar, como uma gestão integrada, militarizada, que inclusive tem a questão do aspecto técnico e jurídico nisso aí. E aí é muito, muito legal mesmo, muito importante essa discussão. Aí, presidente, eu posso passar aqui ainda a vereadora Vandilma e o vereador Betinho? Pode ser, Betinho? Vandilma tinha. Betinho, por favor, Betinho. Bom dia a todos, obrigado pela parte, vereadora Ana Michele. Parabéns pelos temas, né? Mas eu quero falar aqui sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, inclusive também eu fui procurado por alguns pacientes a falta desse medicamento, né? E eu vou dizer o nome do medicamento que está faltando, que foi procurado, as pessoas me pedindo ajuda. Pessoa com depressão, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, Betinho, eu preciso tomar esse medicamento e não tem no CAF, na CAF, né? Onde pega esses medicamentos. O nome do medicamento é clonazepam e fluoxetina. Esses foram os medicamentos que eu fui procurado, e não só por uma pessoa, mas por mais de uma pessoa. E realmente a gente tem de ver com a nova secretária Terezinha o que está acontecendo, como é que está esse andamento, porque quem está sofrendo é a população. Isso não pode estar acontecendo na nossa cidade. Era só isso que eu queria relatar, e um tema muito importante, e tem pessoas sofrendo sim por falta desses medicamentos. Vereadora Ana Michele, principalmente a senhora que é da saúde, sim, procurar ver essa situação. A gente pode fazer até uma comissão e a nova secretária, né, de vereadores, para esclarecer como é que está esse andamento desses medicamentos que está faltando na nossa cidade. Era só isso, obrigado pela parte, vereador. Obrigada, vereador Betinho. Aquela velha história, quando a gente ressalta esse tema, a gente sabe da importância, porque infelizmente a depressão, as psicopatologias, a síndrome do pânico e tantas outras, infelizmente a cada dia está mais comum. E é como a gente falou, é um tema realmente que a gente tem que estar alerta, vamos buscar essa informação, né? O senhor já citou aqui dois, o clonazepam e a fluoxetina, e aí, vereadora Ralessa, não sei se já tem outros aí medicamentos, né, que estão... E aí a gente vai buscar essa informação e realmente, quanto comissão de saúde, para esclarecer. E repito, obviamente, claro, com muito mais propriedade a líder do governo. Mas o que é importante é
porque a falta desses medicamentos psicotrópicos, os ditos medicamentos controlados, causam sérias consequências. Inclusive, pode ser uma das causas da questão do suicídio, que é já o drástico, né? Vereadora Wandilma, por favor. Vereadora, depois da vereadora Wandilma, a senhora me citou 2 vezes, eu não estou inscrita no seu parte, mas eu queria aproveitar Vereadora Ana Michele, já antecipando aqui o agradecimento pela parte, eu não poderia deixar de contribuir com o vosso discurso, principalmente porque são temáticas de extrema importância, né, e relevantes, já se tratando da questão do Setembro Amarelo, tão bem falado, e da pauta que Vossa Excelência traz do consenso de realização. Mas eu queria me deter mais a questão da escola militar, né? Todos nós sabemos que o governo federal, ainda em campanha, ele já colocava, pelo fato de ser militar também, a criação em cada estado, em cada capital brasileira, a criação dessa escola militar. No entanto, a gente precisa levar em consideração que mesmo uma escola militar, ela obedece também à questão didático-pedagógico de uma escola obedecendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Então, não pode fugir. Qual é a diferença de uma escola militar para uma escola que tenha outros princípios da sociedade civil? Ela está na questão do administrar, da questão da exigência da ordem. Quem é militar sabe que tem toda uma questão de uma concepção diferente, desde a entrada do portão até a chegada à sala de aula, no refeitório. São princípios e valores que também temos nas outras, apenas de forma muito contundente são cumpridos. E falando da Escola Santos Dumont, como Gustavo falou aqui e outras pessoas, eu vou falar com muita propriedade porque trabalhei naquela unidade escolar. Eu fui coordenadora pedagógica durante um bom tempo. E por mais que seja partilhada, como se coloca aqui, há de se convir que a ideologia que se tinha lá era de uma escola militar, sim. Os alunos, se não tivessem, por exemplo, com o seu fardamento, não entrava, diferentemente das outras, porque o Ministério Público vai lá e diz que não tem fardamento, é um direito do aluno. Então, se você entrava com um boné na cabeça, você já era logo fiscalizado. Então, assim, havia toda uma questão de uma escola que tinha sua estrutura partilhada, mas ela, de fato e de direito, era respeitada, e muito respeitada. Então, assim, eu não sou contra a questão da escola, por mais que seja nas capitais, se pudesse ser em Parnamirim. Primeiro porque, assim, concordo muito com a vereadora Fativan no que fala sobre a questão do nascedouro da cidade de Parnamirim, da relevância que tem a cidade de Parnamirim com o militarismo. Mas creio que é uma luta não impossível, mas muito difícil, porque quando se determina no governo federal de que determinadas escolas serão criadas nas capitais, dificilmente eles vão retirar da sua ideologia principal. Penso que não, e quero lhe parabenizar pelo que Vossa Excelência coloca aqui sobre a questão do Plano Municipal de Educação e do Plano Nacional de Educação, porque um sobrepõe ao outro. O plano, nós também temos um plano aqui, e que a principal meta daquele plano era a questão da universalização da educação infantil, com garantias de que todas as nossas crianças deveriam ter suas vagas asseguradas ainda no ano de 2016, e também a questão do financiamento da educação, que essa é uma das etapas mais importantes do plano nacional e do plano municipal também. Por quê? Porque trata-se da questão do financiamento da educação no que diz respeito
ao Fundeb, que já está aí com o tempo já quase em extinção, né? Temos praticamente só um ano, e assim, a questão do financiamento, tudo depende. Hoje nós estamos vendo aí no governo federal cortes na educação de forma muito plausível, e já sentindo na pele dos jovens, dos adolescentes, o que é não pensar na educação e não ser prioridade. Parabéns, vereadora Ana Michele, pelas temáticas aqui apresentadas. Agradeço, vereadora Wandilma, principalmente Vossa Excelência como presidente da Comissão de Educação desta Câmara Municipal, e mais, pelo know-how, pelo currículo, a experiência que a senhora apresenta e a aula que a senhora nos dá, esclarecendo no olhar de gestão, né, porque é interessante, o vereador Gustavo tem um olhar, né, de discente, de aluno, a senhora já tem um olhar de professora, de coordenadora de gestão, e quanto é rico o debate dos diversos olhares, né, e quanto a gente aprende. E eu tenho até uma proposta para a senhora, que a senhora citou aí a questão dos investimentos e da situação que está sendo debatida, que uma proposta, vereador Abidene, que é da discussão da audiência pública, é exatamente essa questão de não militar a gestão militarizada, se for o caso, né, discutir isso, uma coisa concreta. E outra, vereadora Wandilma, é que a gente deu entrada no requerimento que foi aprovado sobre a questão da audiência pública, do controle social na educação e o Fundeb, que a senhora também entrou, e a gente poderia se unir e fazer quanto comissão. De repente seria, para a gente não fazer duas audiências, a gente pode se fortalecer nesta temática, né? Assim o novo, né? Tá certo. E aí a vereadora Cátia Pires, por favor. Vereadora Ana Michele, já agradeço. Pedi para falar, porque Vossa Excelência, né, por 2 vezes se referiu à minha pessoa como líder. Eu não estava nem inscrita para falar, mas primeiro quero dizer que eu sou líder só aqui na Câmara. A nossa liderança a gente exerce para administrar os trabalhos, né, para esclarecer os projetos de leis, mas essa questão da liderança, quando a gente sai daqui, ela não tem muita importância, não. E posso até dizer que alguns secretários, eles se incomodam quando a gente vai procurar saber informações para repassar. Essa é a verdade. Mas não estou aqui querendo jogar pé de ninguém. Eu estou dizendo um sentimento meu que eu acho que é compartilhado pela grande maioria e não é de hoje. Isso não é desse governo. Parece que é uma coisa assim que não dá liga entre o legislativo e o executivo quando se trata de secretaria. Mas para mim isso é muito pequeno, eu sempre coloquei isso à parte, mas quero lhe dizer que muitas vezes a gente vai tentar saber as informações e não consegue, né? Mas em relação ao tema, mais uma vez a senhora traz a questão da prevenção do suicídio, hoje inclusive, né, o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, e a gente sabe que essa questão da saúde mental, ela passa por vários setores. Ela passa do âmbito familiar, ela passa nas relações amorosas, ela passa nas relações de trabalho. Enfim, é um ciclo que, se não for bem trabalhado e se não for bem acompanhado de pessoas especializadas no assunto, é o que tem levado a muita gente a cometer suicídio. Quando a gente conversa com psicólogos, a gente fica espantado com o número de jovens que ou já tentaram o suicídio ou já cometeram. É um número assustador. A questão do jovem, essa coisa da rede social, essa coisa da valorização do corpo, né, de academia, e muitas vezes, não é nem na academia em si, eu digo da questão de promover o corpo, né, de uma competição, questão de anabolizantes, enfim, passa por grandes fatores e fatores severos que a cabeça não aguenta. E quando a gente fala aqui da questão que a vereadora levantou, até eu vi que ela estava bem machucada, assim, tocou realmente, né, no sentimento dela, porque também ela teve uma perda muito grande. E isso abala
Eu digo porque também a gente tem dias que a gente está que só a misericórdia, mas nós temos apoio, mas para quem não tem, e para quem depende de medicamentos para se manter, pelo menos estável. E essa questão essa falta de medicamentos, isso tem sido uma coisa corriqueira, porque a gente não entende como não há um planejamento para determinadas coisas. O município faz, ele compra. Mas se tem uma necessidade de uma compra maior para não faltar, eu acho que é o que está faltando do gestor dessa pasta aqui. Eu não estou falando exatamente da atual, porque ela recentemente assumiu a pasta, eu nem a conheço ainda, vi rapidamente. Mas a gente que está aqui há mais tempo, a gente tem visto que isso é repetitivo, isso é uma frequência. Isso é as fraldas geriátricas, é algumas coisas que a gente não consegue entender. Como que a gente está de fora e a gente também é população, e o vereador principalmente, que é aquele mais próximo da população, a gente não consegue entender como é que uma medicação, aqui tem uma relação que a vereadora trouxe, de 4 medicamentos, Rise, 3, fluoxetina, clonazepam, Depakene, tudo são remédios de autocontrole e de ação e de uso continuado. Esse medicamento, para quem faz uso, vereador Jeová, não pode faltar. Então, o que está faltando, que a meu ver, é uma falta de planejamento, realmente, de quem faz. Olha, se a licitação já tem um rito demorado, a vereadora sempre fala isso aqui, planejamento, tem dinheiro, tem. Mas a gente não entende porque é que o gestor, eu não estou falando do prefeito, porque o prefeito, ele já nomeia os seus assessores. Eu acho que está faltando um comprometimento para quem assume uma pasta, para quem assume uma gerência, para quem assume uma coordenação e que não está dando resposta. E aí está na hora de se avaliar e substituir. É muito fácil. Eu estou te dando uma oportunidade. Você não está cumprindo com suas tarefas? Substitui. Deixa a parte política de lado e vamos para a parte técnica, né? Eu vejo assim, mas eu não poderia deixar de dar essa contribuição, porque eu estava mostrando até aqui a vereadora Ralessa, que eu tenho uma conhecida que, inclusive, é o aniversário dela hoje, Lourdinha, ela mora aqui em Sonho Verde. E, coincidentemente, ela passou um áudio aqui para mim, dizendo, olha, quando você encontrar o seu prefeito, diga para ele que eu tenho um filho deficiente, ele faz uso de medicamentos contínuo e faz muito tempo que não tem. Ela disse, o meu marido é aposentado, eu ainda tenho condição de comprar, mas não é barato. Ela deixa de fazer outras coisas. Eu estou dando um exemplo aqui de uma pessoa muito próxima. Imagine, como a vereadora falou, aqueles que a gente não tem acesso e que eles também não têm acesso, muitas vezes porque não sabem onde procurar, tem medo, né? Acha que é uma denúncia. Então, acho que está faltando mesmo é o comprometimento de quem está sentado lá na cadeira, na coordenação, na licitação, de ver que é algo que se vai comprar, que compre quantidade, para que não haja essa falta, porque realmente essa medicação não há nenhuma, isso aí é uma opinião minha, não há nenhuma justificativa que nos convença de que faltou porque a licitação, não, esse aqui especificamente nada me justifica, a não ser que a pessoa que está responsável por esse planejamento, por essa ação, ela não está correspondendo. Muito obrigada, vereadora. Eu que agradeço, vereadora, pelas contribuições, até porque a senhora traz as falas com dados, né, contribui de uma forma coerente, mas mesmo assim a gente ressalta a importância, e citei Vossa Excelência, não só pelo know-how e pela experiência, mas pela figura de líder em relação às informações. Mas, como Comissão de Saúde, reitero minha fala, vamos sim ver qual é o último balanço da saúde. Quero dizer que a secretária Terezinha Rego é referência técnica no estado do Rio Grande do Norte, em diversas áreas, inclusive na gestão. E vamos ver o que vai acontecer, e não só a questão, como falei, dos psicotrópicos, para encerrar, senhor presidente, mas políticas públicas e ações, assim como, por exemplo, as PICs,
que é uma das nossas pautas, as práticas integrativas no SUS e complementares, que inclusive geram qualidade de vida e diminuição do consumo de psicotrópicos, porque não é apenas dispensar medicamento de uma forma, uma terapêutica medicamentosa, é ter qualidade de vida. Muito obrigada, senhor presidente, pela oportunidade. Convido a vereadora professora Nilda para usar a tribuna. E registrar no plenário a presença do vereador Tiago Cartaz. Bom dia a todos, presidente da casa, amigos vereadores, internautas e a população que está na manhã de hoje aqui na Casa das Discussões, na Casa do Povo. Hoje eu reafirmo, em nome dos servidores da empresa Solaris, a falta de comprometimento do prefeito da cidade de Parnamirim. Por que que o nosso mandato está reafirmando esta falta de comprometimento? Porque o excelentíssimo prefeito de Parnamirim, terceira cidade mais rica do Rio Grande do Norte, ele decretou, por meio do decreto que está aqui em minhas mãos, de número 5.986, de 19 de dezembro de 2018. Esse decreto, Casa Legislativa, ele institui normas para a contratação de empresas de prestação de serviços de empregado terceirizado na administração direta e indireta na Prefeitura de Parnamirim. E, para nossa surpresa, esse decreto, ele diz aqui, primeiro ponto, que o prefeito decretou no papel e o próprio prefeito está descumprindo. Então, isso mostra a falta de querer fazer, desrespeitando os trabalhadores que prestam serviço ao município de Parnamirim por meio da empresa Solaris. Aqui diz o quê? Que a empresa contratada no decreto diz que tem que manter sede, filial ou escritório no local da prestação de serviço. A empresa Solaris tem esse escritório em Parnamirim, até a presente data eu desconheço. Tem um escritório para atender os servidores aqui em nosso município, eu também desconheço. Mas está aqui o decreto do prefeito. Então foi muito fácil colocar no papel e está sendo difícil colocar em prática. Porque o que a população de Parnamirim almeja é a prática. É tirar do papel e colocar em prática. E aqui no artigo 3º do mesmo decreto, senhores vereadores e população parnamirinense, diz aqui, os contratos do que trata este decreto conterão cláusulas que, no parágrafo 2º, estabeleçam que o pagamento mensal pela contratante ocorrerá após a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, pela contratada relativas aos empregados que tenham participado da execução dos exercícios contratados. População parnamirinense e Casa Legislativa, imaginemos um cidadão trabalhar o mês todo, quando chega no 10º dia útil do mês seguinte, ou no 5º, ele não recebe o seu dinheiro. Como ele vai pagar a sua conta de água, a sua conta de luz, comprar o remédio para suas crianças, fazer a sua feira, se a empresa Solaris não está cumprindo no município de Parnamirim com as suas obrigações de acordo com os contratos assinados? E é um problema que vem se arrastando em nosso município há anos, mas o prefeito de Parnamirim
ele colocou um decreto que diz que todo contrato tem que ter um gestor desse contrato. Cadê o gestor deste contrato que não está fiscalizando esta empresa? Mas o contrato também diz, e aqui no decreto, como também na lei de licitação, a lei 8.666 de 93, que o contrato tem que ter o fiscal do contrato. Cadê esse povo? Não está fiscalizando a empresa? O que é que está acontecendo? Porque existe um decreto do prefeito, está aqui em minhas mãos, existe o gestor do contrato, existe o fiscal do contrato, mas a empresa Solaris no município de Parnamirim faz o que quer. E por que a empresa Solaris está fazendo o que quer com seus servidores? Porque o prefeito, o dono da canetada, está permitindo. Essa é a grande verdade. E aqui está muito claro, onde diz, todos os contratos, está aqui no artigo 4º, todos os contratos de terceirização abrangidos pelo presente decreto deverão ter, no mínimo, um gestor do contrato. Acabei de dizer, está aqui no artigo 4º. Devidamente auxiliado, ainda tem um cidadão ganhando, sim, para ser o fiscal desse contrato, que seja efetivo ou que seja um cargo comissionado, porque a lei aqui não estabelece, que serão, que responsabilizarão pelo cumprimento das normas aqui inseridas, os quais deverão, no final do contrato, emitir relatório de toda a prestação do serviço da empresa. E por que esta empresa não está se pagando as férias em tempo hábil, não está se pagando o 13º a todos em tempo hábil, não se entrega o vale alimentação em tempo hábil, nem o vale transporte, e Parnamirim está calado? Nós não podemos nos calar. Nós não estamos aqui para blindar o prefeito da cidade. Nós estamos aqui, sim, para blindar o povo. O povo está pedindo socorro. Mas por que o servidor da Solaris não vai para a mídia ou não vai abrir a denúncia? Nós sabemos, é por uma questão de sobrevivência. Se o servidor for levar essa demanda que eu estou falando hoje, em nome de todos os servidores da Solaris, no outro dia, esse servidor está no olho da rua. Esta é a verdade. Então, eu estou aqui em nome do mandato da vereadora professora Nilda, em nome de todos os servidores da empresa Solaris, que têm procurado o nosso mandato para cobrar do prefeito de Parnamirim que exija que a empresa Solaris cumpra o que ele determinou no seu decreto. E que também a lei da licitação, no seu artigo 87, está aqui, quando a empresa não cumpre as suas obrigações trabalhistas, a prefeitura pode punir. Cadê as punições? Está aqui no artigo 87. Pode existir uma advertência, uma multa, uma suspensão temporária, até da empresa participar das licitações. Mas o que fez a prefeitura de Parnamirim? Contratou, fez até um contrato emergencial com a empresa Solaris, no valor de 9 milhões de reais. Então, isso mostra que o poder executivo da cidade de Parnamirim, ele está sendo omisso em relação ao seu próprio decreto. Ainda diz mais aqui uma cláusula, onde diz que autorizar, olhe bem o que está escrito aqui, autorizar o repasse direto aos trabalhadores, a prefeitura pode fazer isto,
de acordo com o decreto do prefeito, autorizar o repasse direto aos trabalhadores da remuneração mensal não paga pela contratada quando houver retenção de faturas por inadimplência ou não apresentação de certidões pela contratada. O que isso quer dizer? Quando a prefeitura vai pagar fatura a Solaris traz todas as certidões. Inclusive, ele tem que entregar à Prefeitura de Parnamirim comprovantes de férias, de vale alimentação, de vale transporte e do 13º. Se ele não está pagando, e todos nós sabemos, por que o gestor de contrato não está fiscalizando a empresa? Porque o gestor do contrato também tem feito vista grossa. E porque o prefeito de Parnamirim também está calado em relação ao não cumprimento de várias cláusulas do contrato da empresa Solaris. Então, a prefeitura está sendo conivente com esta falta de respeito da empresa Solaris com os servidores que estão prestando serviços à nossa querida Parnamirim. É algo que nós não podemos nos calar. E eu solicito novamente que o prefeito de Parnamirim, na pessoa do excelentíssimo Rosano Taveira, cumpra o seu decreto de número 5.986, de 19 de dezembro de 2018. Muito obrigada a todos pela confiança e reafirmo dizendo, acorda Parnamirim, fiscaliza Parnamirim, porque nós estamos na terceira cidade mais rica do Rio Grande do Norte. Muito obrigada a todos. Convido o vereador Binho de Ambrosio para usar a tribuna. Senhor presidente, peço permissão para falar aqui do meu assento. Bom dia a todos e a todas. Na manhã de ontem, eu participei juntamente com o presidente Irani Guedes, junto com o prefeito Rosano Taveira, da assinatura da ordem de serviço, do serviço de pavimentação pelo método Bripar, das ruas de Sonho Verde, no bairro de Cajupiranga. E eu fiquei muito feliz em estar lá presente ontem e de ter essas indicações que a gente vem lutando desde o nosso mandato, as ruas que vão ser pavimentadas, que é a rua Campo Azul, a rua Campo Alto, a rua Campo Grande, a rua Campo dos Girassóis, rua Campos Gerais, Campo dos Horizontes, Campo Bom, Campo do Jordão, Campo Largo, Campo Belo e Campo das Missões. Tem duas de Vossa Excelência também, mas aí o senhor quem vai falar delas. Então, fiquei muito feliz. São 11 indicações atendidas pelo prefeito Rosano Taveira e aquela população que sempre vem sofrendo ali com buraqueira, com lama. Vereador, por favor. Pois não, professor. Quero dizer, porque eu quero pedir uma parte desta fala, que é histórica, e quero dizer que Binho, com muito carinho, me conhece desde criança e nós estamos assim um amor assim de irmãos de verdade. Os meninos, meu irmão Edmilson, Nenzinho, e não vou entrar aqui nos detalhamentos, viu, Binho? E quero lhe, quero lhe dizer que quero lhe parabenizar, viu, pela sua trajetória, do seu jeito simples, humilde, né? Quando eu lhe vejo lá na missa de cura, quando eu lhe vejo nas mobilizações aí que a gente se encontra aí nas lutas, quero lhe parabenizar, porque você é realmente um vereador atuante, dentro das suas lutas, das suas características, mas está sempre ali, trabalhando, articulando, e hoje fico muito feliz com a sua fala coerente, que traz realmente resultados para o povo de Parnamirim. Então, Binho, eu não poderia deixar de pedir essa parte, viu? Obrigado, vereadora. Eu fico feliz em estar levando essa contribuição ao pessoal de Sonho Verde, uma luta nossa, e também do nosso amigo Carlos, presidente da associação, que vem batalhando também, e que em breve a gente vai ter mais notícia para a população do Parnamirim. Obrigado, senhor presidente. Binho, me permita uma parte? Não, vereadora.
Está desligado? Alô, alô? Alô? Tá, alô. Quero parabenizar o vereador Binho, que nós sabemos que é uma luta antiga do mandato do vereador Binho, mas só para contribuir, Binho, com a sua luta, que você faça, eu acredito que você já fez, e tem também esta preocupação com a questão da pavimentação, sim, mas também com o serviço de drenagem daquelas ruas, já que está no bruto, então é uma rua que está propícia ao serviço de drenagem e saneamento. Só para contribuir aí com a sua demanda e com a sua luta, que além da pavimentação, também exista o serviço de drenagem e saneamento naquelas ruas. Parabéns, Binho, e muito obrigada. Nada, vereadora. Com certeza a gente vai lutar por isso também, viu? Me conceda uma parte, cara? Pois não, vereador. Eu quero também parabenizar o colega vereador e também colega de partido, Binho de Ambrósio, porque quando as nossas solicitações elas são atendidas, quem ganha é o povo. Nós ficamos felizes, mas a população é quem ganha com isso. E assim como falou a vereadora Ana Michele, né, cada parlamentar tem sua atuação e Binho tem uma simplicidade, mas uma grande importância para o nosso município. E aproveitar, Binho, convidar você para a gente estar junto hoje à noite no nosso encontro do partido aqui em Parnamirim, viu? Não esqueça. Obrigado, vereador. E com certeza a gente vai estar lá hoje. E em breve a empresa vai iniciar as obras lá e a gente vai estar lá junto com o presidente também, que tem 2 ruas indicadas dele. Obrigado. Opa, pois não. Eu não poderia deixar de apartear meu amigo Binho de Ambrósio, como a vereadora Ana Michele falou, sempre assim uma fala histórica, né? Ele ainda quer apartear meu amigo Jeová, que está ali quietinho também. Mas Binho, sempre a gente é bom acompanhar o trabalho de Binho. Binho que ali abraçou o bairro de Sonho Verde, ali conhecido como todo Cajupiranga, e fico feliz por essas conquistas que eu vejo o Binho também com humildade, que se junta, porque às vezes tem líderes comunitários que não quer enxergar o trabalho do vereador. Aí eu vejo muitas divulgações em Facebook do pessoal lá de Cajupiranga, isso, aquilo, e Binho com a humildade dele, trabalhando, quieto e conquistando. E como o vereador Pastor Alex falou, a gente faz o nosso trabalho aqui no parlamento para ver melhorias na cidade. Quem ganha é a população, quem ganha é o povo. Então eu fiquei muito feliz ontem acompanhando a sua rede social ontem, junto com o presidente da casa, Irani Guedes, nas assinaturas aí da pavimentação em Paralelepípedo, lá no Sonho Verde, e torcer para que mais bairros sejam também presenteados, né, vereadora Nildo? Presenteados com essas ações aqui no nosso município. Parabéns, vereador Binho, e continue assim com esse seu trabalho humilde e sempre com o pé no chão. Obrigado, meu amigo. Obrigado, senhor presidente. Vixe, como foi rápido. Só complementando como o vereador Binho colocou, na mesma ordem de serviço, ontem também estavam as ruas Campo Famoso e Campo Limpo, que também tem a indicação do vereador Irani Guedes. Aqui eu quero parabenizar a Prefeitura de Parnamirim, em nome do prefeito Rosano Taveira, por mais 1 milhão de obras sendo colocadas em Sonho Verde. Aquela área ali com as obras de 13 ruas, em torno de R$1 milhão em drenagem e a pavimentação pelo método BIPAR. Como não tem nenhum vereador inscrito para fazer uso da tribuna, vamos à ordem do dia. Na ordem do dia, em primeira discussão e em primeira votação, projeto de lei 77 de 2019, que dispõe sobre a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência de indícios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças e adolescentes ou idoso em seu interior, quando houver registro da violência no livro de ocorrência e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Pois não, vereadora. Quero falar a respeito desse projeto que já está sendo divulgado pelo nosso gabinete em todas as oportunidades que temos nos condomínios, e
verdadeiramente ele tem sido abraçado por unanimidade. Nós entendemos, e a população hoje já entende, que não existe mais aquele ditado que dizia: em briga de marido e mulher não se mete a colher, e agora a gente tem que meter a colher quando for para ajudar. E esse projeto, eu tive a grata satisfação de conhecer a autora dele em Pernambuco, e tem feito uma grande revolução no estado de Pernambuco. E nós queremos contribuir aqui com o município para que a gente possa diminuir esses índices de violência contra a mulher, que é aqui sabido por todos e por toda a população, do grande aumento que tem sido a violência, e a violência com final trágico, com a morte das mulheres, de nossas mulheres. Então, eu me fico muito feliz, peço aos colegas que possamos aprovar. É um projeto que não trará ônus nenhum para o município, é um projeto que vai ter como parceiros não só os condomínios, mas o Ministério Público. Inclusive a promotora está me cobrando, por isso que eu estava tão ansiosa para que ele viesse para a votação, porque eu conversei com ela, e a promotora da mulher do idoso, da criança e do idoso, e ela está assim ansiosa para começar esse trabalho junto aos condomínios, porque a gente entende que acabou essa responsabilidade única do poder público quando se trata de proteção à vida das crianças, dos adolescentes e dos idosos. Então, eu me sinto muito feliz. Mais uma sensação de dever cumprido, mas melhor ainda quando a gente estiver colocando em prática ele como lei, porque na verdade eu estou apenas divulgando que ele está em tramitação, mas eu tenho certeza que o Executivo fará a sanção, até porque não há nenhuma inconstitucionalidade, a Comissão de Constituição já analisou, e também não traz nenhuma despesa para o Executivo, muito pelo contrário, vai estar colaborando com as políticas públicas para a proteção das mulheres, das crianças e do adolescente. Então, agradeço a todos os colegas, que eu tenho certeza que comigo também comungam com esse mesmo pensamento. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, em discussão. Pois não, vereadora Michele. Só parabenizar mais uma vez a iniciativa da vereadora Kátia, que traz ações realmente contundentes e consubstanciadas. A senhora traz algo concreto que realmente modifica a realidade e a vida das pessoas. E de uma forma inteligente e criativa, a senhora traz, inclusive como agente do direito, não só como representante do povo, especialmente das mulheres, uma pauta ampliada, viu, vereadora Kátia? A senhora traz a questão da mulher, da criança, do idoso, e mais, mostrando à sociedade, esclarecendo, que a gente mete a colher sim, né? E a gente tem mais que meter essa colher. Por quê? Porque inclusive as denúncias podem ser anônimas, não é isso, vereadora Kátia? E quando a senhora traz os grandes aglomerados urbanos, porque eu posso até dizer assim, que existem hoje condomínios com 1000 unidades, são verdadeiras cidades, né? Mini cidades. Então, vereadora, muito obrigada pela iniciativa da senhora, me sinto representada, viu? Como cidadã e como representante também deste colegiado. Obrigada, senhor presidente. Em primeira votação, projeto. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 079/2019. Reconhece de utilidade pública o Instituto Caminho, IC. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago. Em primeira discussão. Em primeira votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 081/2019. Denomina Santana Maria da Silva, o caminhódromo situado na rua Paulo Afonso, em Monte Castelo, e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo de Brito Siqueira. Em primeira discussão. Em discussão, senhor presidente. Em discussão. Pois não. Vereador Betinho. Senhor presidente, eu me sinto muito elogiado, né?
para o vereador Ito fazer essa homenagem desse caminhódromo à minha mãe Santana. Ela é moradora daquele bairro, Monte Castelo, há mais de 25 anos e tinha serviço prestado. Todo mundo conhecia minha mãe no bairro, né? Serviço prestado na religião, serviço prestado como vendedora, né? Vendia bolo, vendia lambedor, vendia pastel, uma lutadora mesmo, uma guerreira. E eu devo muito a ela. Sou o que sou, porque ela me educou. E onde ela estiver, está feliz por essa homenagem. Eu me sinto muito lisonjeado. Agradecer ao vereador Ito por lembrar e reconhecer minha mãe. E com certeza abrilhantará muito aquele caminhódromo, vai abrilhantar muito a questão da saúde, né? A saúde importante. Inclusive eu vou caminhar lá sim. Vamos caminhar, né, presidente, lá. E esse nome mais do que justo. Minha mãe, moradora de muitos anos naquele bairro, quem conhecia minha mãe, sabe a luta dela, né? E a partida dela já faz 4 anos e eu estou muito feliz por ela ser lembrada pelo vereador Ito. Vereador Alex. Eu também abro aqui essa discussão para homenagear a afinada, falecida Santana Maria, colega mãe do nosso colega Betinho da Mala, até porque eu tenho como também uma segunda mãe, porque como colega de infância do vereador Betinho da Mala, tomei muitos cafés lá na tarde com ela, ou seja, ela tinha um apreço muito grande pela minha pessoa, até porque nós éramos colega íntimo de andar. Só tem um lugar que eu não ia com o Betinho, que era nas festas de grafite, porque meu pai não permitia. Betinho era um assíduo, né, da banda grafite, e eu também gostava dos CDs, mas meu pai não permitia. Mas assim, eu quero, né, agradecer aqui ao vereador Ítalo por essa homenagem, é muito justa, né? Assim como o Betinho falou, uma mulher guerreira, eu acompanhava a sua luta e fico muito feliz e também tem a minha aprovação, com certeza. Presidente, em discussão. Fernando Michele. Ao ver a emoção do vereador Betinho, eu não poderia deixar também de ressaltar esse momento histórico. A gente sempre diz isso porque Betinho, que marca não só sua vida, como guerreiro, como trabalhador, como garçom. E as mulheres que normalmente ficam anônimas na história, de repente sejam as mais guerreiras. E aí Santana é uma aglutinação de Santa Ana. E Ana vem do hebraico Hana, que significa cheia de graça. Tenho certeza que onde ela estiver, ela receberá com muito amor, muito carinho, com muito orgulho esta homenagem. Não só me solidarizo, não tive, infelizmente, a oportunidade de conviver assim como o pastor Alex, mas pelas referências e pelo estímulo que ela vai lhe dar, viu, de caminhar e também para a gente, né, na questão da saúde. E por todas as outras razões, eu quero me congratular e votar com muita honra em Santana. Antes de colocar em votação, também gostaria de deixar minha saudação de alegria em ver que a mãe do vereador Betinho está sendo homenageada naquele caminhódromo. Até porque Dona Santana era uma grande amiga minha, inclusive eleitora minha em 2004, 2008, né? Uma pessoa que eu tinha o maior estímulo e apreço por ela. Então, Betinho, fico muito feliz em agradecer também ao vereador Ito por estar fazendo essa homenagem naquele caminhódromo que vai trazer muita saúde para os moradores do Monte Castelo, de Vida Nova, Santo Reis, Passagem de Areia, né, que vai ficar naquele, bem localizado. Está certo? Tendo lá o nome da mãe do vereador Betinho. Em primeira votação. Justificar meu voto. Pois não, vereadora. Eu não falei na discussão, porque já estava vendo aqui a emoção do vereador Betinho, e se eu fosse falar, eu acho que eu ia chorar também. Mas quero dizer ao vereador que eu entendo essa emoção que ele sente, apesar de não ter conhecido sua mãe, mas eu senti essa mesma emoção e alegria e assim, também o reconhecimento, né, da casa em nome do povo, quando o vereador, meu querido amigo, o saudoso Clênio, pai da Alessa, apresentou um projeto de lei que denominou a UBS de Cidade Verde o nome da minha mãe. E assim, realmente
toda vez, e você deverá sentir isso também, toda vez que você for ir lá e for ver a placa e for olhar aquele nome lá, você vai sentir essa emoção sempre, mas ela se modifica porque vai ser mistura de alegria com saudade, enfim. Eu não poderia deixar de falar o que vem do meu coração. Então, eu estou justificando o voto porque eu sei que eu encontrei esse momento agora para falar isso. Obrigada. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei 083/2019, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal da Juventude no âmbito do município de Parnamirim. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago. Em primeira discussão. Discussão, senhor presidente. Pois não, vereador. Entrada nesse projeto aqui, porque a gente tem participado das reuniões lá do Conselho da Juventude. E a juventude aqui de Parnamirim, através do Conselho, tem uma vontade muito grande de fazer algumas mobilizações voltadas à juventude aqui de Parnamirim. E uma das requisições dele para a nossa casa foi a criação justamente desse Dia Municipal da Juventude, para que através desse calendário municipal que a gente está criando aqui agora, a gente possa desenvolver ações mais específicas também, voltadas para os jovens da nossa cidade. Obrigado. Em primeira votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em única discussão e única votação, projeto de resolução 014/2019, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Parnamirim a comenda de mérito Mulheres que apoiam mulheres e dá outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia. Em primeira discussão. Em discussão, senhor presidente. Quero aqui prestar alguns esclarecimentos pela motivação da apresentação desse projeto de resolução, uma vez que nós já homenageamos mulheres com a comenda Eva Lúcia, foi proposta pela vereadora Vandilma, mas esse projeto, ele apesar de ter a mesma finalidade, que são mulheres, mas é uma forma de incentivar as mulheres que são empreendedoras, as mulheres que fazem história no nosso município, que podem ajudar outras, seja na igreja, seja na área comercial, seja na superação. Então, esse projeto, ele é amplo. Nós vamos homenagear mulheres de vários segmentos, de vários tipos de reconhecimento, porque nós já participamos ativamente desses encontros e encontramos essa necessidade de honrar essas mulheres publicamente pelos méritos e pela forma com que uma apoia a outra. Isso é muito importante, porque só sabe, né, do apoio quem necessita dele. E a gente sabe que as igrejas têm um papel muito importante. A questão do próprio condomínio, das escolas. Então, essa foi a forma que a gente encontrou de fazer jus a essas mulheres guerreiras e que apoiam mulheres. Peço a votação e a aprovação de todos os... Em votação, projeto. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de resolução 016/2019. Institui no âmbito da Câmara Municipal de Parnamirim a comenda de mérito Tio Bastos e dá outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia. Em discussão. Em discussão, mais uma vez, esclarecer também o porquê dessa comenda, né? Eu acho que a maioria, ou todos, na sua totalidade, deve ter conhecido o Tio Bastos, sabe da importância dele na nossa cultura. E eu entendo que cultura, ela ultrapassa todos os muros, todas as barreiras, apesar de que a gente ainda precisa avançar muito no nosso município, mas a gente teve um exemplo esse ano,
da organização que foi, né, uma parceria com a Prefeitura, Fundação de Cultura, que foi a apresentação das nossas quadrilhas juninas nos outros municípios, levando a nossa cultura para outras cidades, para que possam conhecer o trabalho desses desbravadores que são os quadrilheiros do nosso município. Então, nada mais justo do que dar o nome de Tio Bastos a essa comenda que nós vamos, inclusive, quinta-feira, nós vamos estar aqui fazendo uma sessão solene para homenagear todas essas figuras que muitas vezes no anonimato fazem a sua contribuição na nossa cultura municipal e estendendo a outros municípios, até servindo de exemplo, né? Quem acompanha, Vandilma deve saber muito bem, detalhar muito mais, contar muito mais histórias, muito mais experiências, porque foi presidente da Fundação. Mas esse ano eu tive uma aproximação, eu vivenciei essas apresentações, esses grupos, e como é bonito a gente ver que são pessoas que trabalham, têm suas obrigações, mas encontrá-lo ali, o amor é tão grande pela quadrilha junina, por dançar, que eu me senti na obrigação de apresentar esse projeto para homenagear cada um deles, desde da costureira, ao dançarino, ao coreógrafo, todos serão reconhecidos por essa casa através dessa comenda. Em discussão. Pois não, vereadora Vandilma. Vereadora Kátia, eu quero lhe parabenizar pelo nome da escolha de Tio Basto nesta comenda. Vereadora Kátia, eu gostaria de lhe parabenizar pela escolha acertada do nome que leva essa comenda Tio Basto. Primeiro porque é um nome de renome que muito bem merece ser homenageado, levando o seu nome e homenagear as pessoas que trabalham de forma, que labutam no seu horário de folga para fazer com que a cultura nordestina, com que a cultura, tanto das quadrilhas de forma tradicional ou estilizada, possam serem reconhecidas, ter valor. Eu conheci de perto ele, enquanto realmente presidente da Fundação de Cultura, até porque também era meu vizinho, né? Ali, ele morava próximo da minha casa. E o desejo de fazer acontecer, independente de ter apoio ou não, ele fazia. Então, é muito justa a homenagem. Eu só fiquei com dúvida só em relação a uma coisa que depois Vossa Excelência me esclarece. Quando se colocou aqui a questão do nome de Tio Basto, você não fez referência exclusivamente à quadrilha. Dá a entender, e é justa a homenagem, que todas as pessoas que fazem parte da cultura de Parnamirim possam levar essa comenda. Ela é exclusiva tão somente aos quadrilheiros ou ela é aberta a toda a população? Porque da forma como está aqui, dá a entender que qualquer pessoa que trabalha com cultura vai ser escolhido de que forma. Eu não vi nem instituir no âmbito do município de Parnamirim a comenda do mérito Tio Basto e da outras providências. Muito merecida a homenagem, Vossa Excelência está de parabéns e a cultura de Parnamirim também. Vereadora Cátia. É porque, na verdade, aqui só está o caput do projeto, né, de resolução, mas aqui no projeto, na íntegra, ele diz, no artigo 1º, fica instituída no âmbito do município de Parnamirim a comenda de mérito Tio Basto, com o objetivo de reconhecimento à valorização de personalidades de segmento de quadrilhas e arraiais. Respondida? Satisfeita? Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento legislativo
118/2019, requer, em conformidade com o disposto no artigo 150 do Regimento Interno, que seja realizada a sessão solene em homenagem ao projeto Avança, com data a ser definida posteriormente. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento Legislativo 123/2019, requer, em conformidade com o disposto no artigo 150 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requer ouvir o plenário, autorização para retirar de pauta o projeto de resolução 112/2019. Autor, vereador Tiago. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento Legislativo 124/2019. Requer, em conformidade, ouvir o plenário, em conformidade com o disposto nos artigos 100 e 150 do Regimento Interno, autorização para realizar sessão solene, homenagear os 80 anos de vida do ex-prefeito Raimundo Marciano de Freitas. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Irani Guedes. Em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador Gustavo. Antes de tudo, agradecer essa Casa Legislativa, ao presidente Irani Guedes, onde faz essa justa homenagem ao ex-prefeito Raimundo Marciano, onde dia 17, graças a Deus, com a bênção de Deus, ele com muita saúde, com muita sabedoria, ainda fazendo o que gosta, que é ajudar o próximo, estará completando 80 anos de idade. Dia 19, a minha mãe, também fazendo 80 anos de idade. Então, eu tenho a agradecer, presidente Irani Guedes, aos companheiros aqui, que é uma alegria como filho, e gigante em estar hoje votando aqui essa sessão solene, onde também convidar os amigos para participar dessa solene sessão, onde vai ser de uma grande alegria. Vou comemorar hoje 80 anos de nossos pais. Hoje é uma coisa assim muito difícil, e principalmente um guerreiro que todo mundo conhece, Raimundo Marciano, 2 vezes prefeito de nossa cidade, 2 vezes conhecido como prefeito do povo, prefeito do povão, aquele que até hoje ainda, a vereadora Nilda, que acompanhou também há muito tempo, até hoje ainda recebe o povo de Parnamirim em sua casa e ajuda como pode os cidadãos parnamirinenses. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse legado, que é da família de Raimundo Marciano. Muito obrigado, senhor presidente Irani Guedes, por essa homenagem, e a todos os amigos vereadores. Eu que agradeço e me sinto honroso em fazer essa homenagem a uma pessoa pública, né, que por 2 vezes foi prefeito de Parnamirim, e também por fazer parte da amizade da família do ex-prefeito Raimundo Marciano. Em votação. Senhor presidente. Oi, Ana Michele. Só enfatizar e registrar a nossa alegria também, uma manhã de muitas bênçãos, viu, pastor Alex, de muita emoção. Dizer que também sou testemunha do tudo que o vereador Gustavo aqui colocou. Parabenizar a iniciativa do vereador Irani, nosso presidente, porque resgata a história de Parnamirim. Eu queria só fazer aqui um adendo, uma referência, Gustavo, que dia 17, interessante, é o mesmo dia do aniversário da cidade. Não sei se você já analisou isso aí, né? Não falando do mês, estou falando do dia. Essa história de 8 décadas, quase um século, não é brincadeira. Eu queria só lhe pedir uma coisa, para você convidar a gente para a festa, viu? Na sessão solene vai ter bolo, presidente. Eu queria saber disso aí. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento Legislativo 125/2019. Requer ouvir o plenário, autorização para realizar sessão solene para entrega de diploma. Aluno nota 10. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção de congratulação 016/2019.
A Orquestra Shalom, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Parnamirim, bairro de Boa Vista. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção de congratulação 017/2019 ao ex-prefeito Raimundo Marciano de Freitas, pela passagem dos seus 80 anos de vida. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Irani Guedes. Em discussão. Em votação, a moção. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção de pesar 025/2019. A família enlutada pelo falecimento do senhor Marco Vinícius Freitas dos Santos. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Fativan Alves. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Como não tem nenhuma matéria deliberada, dou por encerrada a sessão, convocando outra para amanhã às 10 horas. Boa tarde. Registrar aqui no plenário esse colega, amigo lá de Bela Vista.